Recibo de documentos. Os documentos devem ser entregues no primeiro dia do serviço e a empresa deverá gerar um termo de recebimento e devolução dos documentos, constando as datas de entrega e devolução. Este recibo deverá ser assinado pelo departamento de pessoal e também pelo empregado. Então, o que é esse recibo, gente? Esse recibo nada mais é do que uma prova de que tudo aquilo que você entregou para o departamento pessoal está sendo entregue para você novamente, para que não aconteça aquilo que eu disse lá atrás. Eu entreguei o documento no departamento pessoal, o departamento pessoal não me devolveu ou me devolveu e foi perdido. Então, eu não sei se esses documentos foram perdidos por mim na minha casa ou se foi o departamento pessoal que não me devolveu. Eu tendo esse recibo, tem como provar, né, tanto o departamento pessoal como esse meu comprovante de que foi devolvido e que se perdeu, o problema realmente é do empregado da empresa. Os recibos de entrega e devolução dos documentos, bem como o modelo como a lista de documentos, não seguem um padrão específico, ou até mesmo determinado pelo Ministério do Trabalho. Cada empresa pode personalizar seu próprio documento. Esse documento aqui que eu tenho como exemplo, ele não é padrão. Cada empresa faz da forma que achar mais fácil e que dê a entender realmente que a documentação não está mais dentro da empresa. Só vou abrir uma ênfase aqui, gente, que esse documento também pode ser feito na hora que eu entrego todos os documentos para o departamento pessoal. Então, ele é recíproco. Eu entreguei os documentos, o departamento pessoal vai fazer um papel, um recibo, dizendo que está com a minha documentação e que me devolverá em até determinado tempo. Então, fica uma prova de que o departamento pessoal está com os meus documentos e se perder é de responsabilidade deles. E depois, quando eles devolvem, é esse documento que nós estamos falando agora. Tanto eu, empregada, como o departamento pessoal assina dizendo que está devolvendo e se acontecer alguma coisa de perca, não é mais de responsabilidade do mesmo. Então, eu tenho aqui um exemplo só para ter como base, mas não precisa necessariamente ser igual, tá? Eu coloco o nome do colaborador, portador da carteira de identidade número tal, CPF tal, recebi em devolução do senhor, nome da empresa, né? Gerente da empresa tal, com sede na cidade de tal, inscrito no CNPJ sob número os documentos entregues para minha devida admissão na empresa. 22 de junho de 2020 e assinatura do empregado. Então, aqui ele está afirmando que ele está recebendo em devolução da empresa todos os documentos que foram entregues no departamento pessoal. Carteira de trabalho. A carteira de trabalho é o documento que identifica o trabalhador. Nela são anotados todos os dados referentes à sua vida profissional. Data de admissão e de demissão, conta do FGTS, PIS, férias, promoções, salários, etc. É um documento fundamental, pois é obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, temporário ou para trabalhar por conta própria em qualquer atividade profissional remunerada. Vamos falar então sobre a carteira de trabalho. Na minha opinião, é um dos documentos mais importantes na hora da admissão de um colaborador. É o prontuário que fica com nós. Então, a empresa fica com o prontuário do empregado e a carteira de trabalho é o nosso prontuário, aonde também é anotado, é informado tudo o que diz a nosso respeito. O dia que nós somos admitidos e depois o dia que nós fomos demitidos, independente de ser demissão sem justa causa ou pedido de demissão.
é anotado o número do PIS, é anotado quando deu meu período de férias e quando eu tirei minhas férias, é anotado minhas alterações de salário, é anotado a data da minha experiência, é anotado se ocorreu algum acidente de trabalho, quando que foi, quantos dias eu fiquei. Então eu digo que ele é o dicionário da vida do trabalhador, onde lá consta tudo aquilo que é de grande necessidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social. A carteira de trabalho será obrigatoriamente apresentada pelo trabalhador ao empregador, que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para devolvê-la, anotado especificamente a data de admissão, qual é o cargo, a remuneração e as condições se houver. É inadmissível, gente. Isso não pode acontecer de forma alguma. Um departamento pessoal pegar a carteira para fazer todas as anotações e devolver ela sem nada. Todo colaborador, no momento que ele for admitido, precisa estar marcado a data em que ele iniciou o seu trabalho dentro daquela instituição, dentro daquela organização, qual é o cargo que ele vai ocupar dentro daquela empresa e principalmente a remuneração. Se é remuneração mensal, se é remuneração por hora, se ele vai ganhar por premiação, mas são 3 fatores muito importantes na anotação de início da admissão do colaborador. A carteira de trabalho e previdência social é hoje, por suas anotações, um dos documentos capazes de relatar a vida funcional do trabalhador. Olha, gente, eu nem tinha lido isso e só antecipei o que eu acabei de falar. É a vida do colaborador, digamos que ele é o nosso cérebro, o nosso coração. Ele que faz funcionar todos os trâmites para que a empresa, de repente, agir de má fé. É através da minha carteira de trabalho que eu tenho como provar todos os acontecimentos. Com posse desses dados, a CPTS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá, gente? Para quem não sabe o que é a sigla CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, garante o acesso a algum dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é através da minha carteira que, quando eu sou demitida da empresa, a pessoa que vai fazer o cálculo do meu seguro, ela vai olhar através da minha data de admissão e da minha data de demissão para saber qual é o tempo necessário que eu tenho para seguro-desemprego. Ela vai confrontar também o valor que está do meu salário na minha carteira de trabalho com o valor que está na minha rescisão contratual. Ela vai confrontar também as minhas férias que estão anotadas na minha carteira de trabalho com as férias que estão anotadas na rescisão contratual. Então, se a minha carteira de trabalho não tiver essas informações, acaba passando batido e não me der o direito de depois tentar aí uma negociação com algo errado que veio na hora da minha demissão. Quando emitida e preenchida legalmente, servirá de prova em processos trabalhistas, reclamações e injustiças do trabalho entre empregado e empregador. Isso que eu acabei de falar, gente. Só que ela tem que estar preenchida certo, ela tem que estar preenchida legalmente. Se tiver alguma coisa de errado, a justiça não dá a favor do empregado. Então, se de repente você saiu da empresa e vai colocar a empresa na justiça porque você não concorda com aquilo que recebeu, o que vai provar realmente o que está certo ou não é todos os preenchimentos da sua carteira de trabalho.